O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, está hoje na China. Lá, ele conversou com agências de notícias e disse que o país está preparado para um mundo, aspas, sem limites nucleares. Nas palavras dele, esse é um novo momento, uma nova realidade. Estamos preparados para isso. A gente tem aqui a matéria da Reuters, que foi uma das agências a conversar com ele por ali então. Ele é vice-ministro, mas além disso também é uma das principais pessoas que está no controle quanto a armas nucleares e negociações de restrição nuclear. A visita em Pequim para consulta sobre estabilidade estratégica precisamente nessa veia. Ele, um dos porta-vozes de mais alto nível então do governo russo, destacou que a ausência de renovação do Tratado New START, guarde essa palavra, Tratado New START, essa frase, esse termo, entre os Estados Unidos e a Rússia poderia levar a um cenário sem restrições formais sobre qual é o número de ogivas e sistemas de lançamento, e disse que a falta de resposta americana a uma proposta de extensão russa é uma sinalização sobre a disposição dos Estados Unidos em manter o tratado. Vamos entender o que acontece então. Depois de 2019, já houve a expiração de um outro tratado sobre armas nucleares de alcance intermediário. Agora, o New START é basicamente a última fronteira remanescente para que haja algum tipo de controle quanto à quantidade de ogivas, a quantidade de armas no arsenal nuclear de Estados Unidos e Rússia. É um acordo entre os dois que limita o número de ogivas, o número de sistemas de lançamento estratégicos e outros recursos. Esse tratado foi assinado em 2010 e foi estendido uma vez até 2020. Isso inclui verificação, inspeção, uma série de mecanismos para assegurar transparência entre as duas maiores potências nucleares, quando a gente fala de armamento no planeta. O vencimento tá o quê? 2 dias de distância, dia 5 agora, quinta-feira. Sem renovação, sem substituição, os dois, então, Moscou e Washington, passariam a operar sem nenhum limite legal sobre o tamanho dos seus arsenais. E em um mundo mais e mais definido por ausência de direito internacional, uma espécie de bang-bang, um tabuleiro de war da vida real, o que se vê é que dissuasão nuclear e tecnologias para impedir um ataque ou para ter a capacidade de causar um ataque são mais relevantes do que nunca. Essa ausência de restrições poderia mesmo desencadear uma corrida armamentista, por que não? E reduzir a transparência entre os países. É preocupação para o Congresso dos Estados Unidos, que também discutiu isso hoje. O Comitê de Serviços Armados do Senado americano realizou hoje pela manhã, uma audiência para avaliar os desafios estratégicos em um cenário pós-acordo New START, depois da expiração desse tratado. A sessão foi convocada para discutir como essa ausência de limites afetaria a competição estratégica com Rússia e China para Washington. Então foi um comitê do Senado, o Comitê para Serviços Armados, que ouviu uma série de testemunhas, incluindo o que aconteceria, depondo sobre uma série de assuntos, incluindo o que aconteceria com a perda de mecanismos de verificação. Aí a gente tem um trecho até para rodar a respeito disso, em resposta a uma pergunta do senador republicano da Dakota do Sul, o Mike Rounds, o almirante Charles Richards, melhor dizendo, que chegou a comandar o Comando Estratégico dos Estados Unidos, que lida com armas nucleares, falou a respeito disso. Ele alertou que os Estados Unidos não podem mais olhar para a Rússia como uma ameaça isolada, mas como parte de um bloco que desafia a estabilidade nuclear global. A gente tem aqui a fala dele, então, vamos conferir. I am very concerned about the possibility of opportunistic or coordinated aggression, either between major powers such as Russia and China, and or the regional ones. Again, I had to deter them all. And so the simple numerical comparisons don't completely capture the complexity, what the U.S. has to have in order to deter two peers at the same time that have to be deterred differently. And I think there's a lot of work left to be done in terms of even updating how you apply deterrence theory in a three-party world with possibility of coordinated, opportunistic, and ambiguous aggression in a way. All of that needs to be worked out. But I would strongly support what the Strategic Posture Commission said. Our current modernization program is necessary but not sufficient, and there are a number of obvious steps we need to take in terms of additional capabilities to address the threat I just described. Isso não acontece no vácuo, mas conforme hoje a Rússia lançou um ataque com mais de 500 projéteis, incluindo 450 drones e dezenas de mísseis contra a Ucrânia, atingindo várias regiões. Isso inclui capital, Kiev, cidades industriais, áreas urbanas.
causou em especial danos à infraestrutura energética, infraestrutura térmica, o que colocou milhares de pessoas para ficar sem eletricidade e aquecimento durante o inverno. E claro, dá para saber como é o inverno na Ucrânia. Esse incidente aconteceu um dia antes de uma nova rodada de negociações de paz mediada pelos Estados Unidos. E aí fica a crítica da dissonância entre os esforços diplomáticos e as ações militares. As autoridades da Ucrânia relataram interrupções nos serviços básicos, feridos civis, além de considerarem a ação como uma tentativa de pressão e reorganização militar russa. Antes até do ataque, o presidente americano Donald Trump havia feito um pedido ao líder russo Vladimir Putin para suspender ataques contra Kiev até 1º de fevereiro de 2026. O Kremlin disse que Putin concordou com a pausa, mas assim que a pausa acabou, aconteceu o que acontece agora. A gente tem um vídeo, então, divulgado pelas autoridades ucranianas do ataque, que a gente pode conferir na sequência. Vocês acompanham aqui comigo. São imagens divulgadas de algumas das zonas civis atingidas, então, pelo ataque. Isso acontece, conforme a gente falava agora há pouco, em meio a também avanços ou supostos avanços em conversas de paz, conforme reportagens citavam oficiais falando que havia concordância quanto a garantias de segurança e outros dos termos do acordo. Zonas civis, então, atingidas, conforme a gente comentava. Eu quero também desdobrar com vocês, e a gente pode voltar para mim, o que o presidente, então, o ucraniano, publicou nas redes sociais, desdobrando os detalhes disso aí. Nas palavras dele, então, a gente acompanha o seguinte: os esforços de recuperação após o ataque russo em nossas regiões estão em andamento. Mais uma vez, houve um ataque direcionado especificamente a instalações de energia. Os russos usaram um número significativo de mísseis balísticos em combinação com outros mísseis, mais de 70 mísseis no total, além de 450 drones de ataque. Os ataques atingiram as regiões de Sumy e Kharkiv, a região de Kiev e a capital, bem como as regiões de Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Até o momento, 9 pessoas foram relatadas como feridas em decorrência do ataque. Há danos a edifícios residenciais comuns à infraestrutura de energia. Em Kiev, ataques com drones causaram incêndios em prédios altos e danificaram uma creche. Todos os serviços necessários foram mobilizados onde foi possível. Aproveitar-se dos dias mais frios do inverno para aterrorizar as pessoas é mais importante para a Rússia do que recorrer à diplomacia. Essa foi então a fala de Zelensky. Na sequência ele completa, e isso demonstra claramente que precisamos de nossos parceiros e como podemos ajudar. A entrega pontual de mísseis para sistemas de defesa aérea e a proteção da vida normal são nossas prioridades. Sem pressão sobre a Rússia, não haverá fim para essa guerra. Está aí então a fala de Zelensky. É nesse contexto onde ele também conversou com parceiros na OTAN hoje, e Mark Rutte, o secretário-geral, esteve na Ucrânia também em diálogo com Zelensky. Isso acontece, conforme a gente falava, em meio a progresso, ou aparente progresso, noticiado na imprensa estrangeira a respeito de conversas de paz. O que Zelensky relata é que Putin essencialmente utilizou a situação para comprar tempo, para engambelar os Estados Unidos e basicamente conseguir fazer um ataque maior agora, nessa época de frio, do que conseguiria uma semana antes, enquanto a guarda estaria baixa. Isso é uma das alegações que vem à tona. Anteriormente, e claro, esse é um processo que se arrasta desde que Trump chegou à presidência. Ele que falava que conseguiria acabar com essa guerra nem no primeiro dia após a posse, mas no primeiro dia depois de eleito, disse que ficou surpreendido com como ela foi mais difícil que outros conflitos de tentar intermediar. Nesse sentido, agora ele fala que as coisas se aproximam de possivelmente uma solução. Mas é nesse clima que acontece o ataque, nesse clima que há o fim do tratado New START. Enquanto a gente aguarda os próximos passos, vale a pena a gente relembrar que, se agora há uma acusação de que ele foi engambelado para que os russos conseguissem empurrar com a barriga os prazos e basicamente se armar para esse ataque, já anteriormente houve críticas de Trump que ele sabia que os russos não eram confiáveis em termos de ganhar tempo. Agora resta ver como ele vai reagir à situação e resta ver também o que aguarda-nos nas conversas de paz. Até agora, 1 ano e nada. Será que é mais 1 ano e nada na maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial?